Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, na manhã deste domingo, dia 2 de junho de 2024. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, conto com a sua companhia, com a sua audiência até às 11 horas, porque hoje nós vamos conversar, vamos dizer assim, um assunto mais burocrático. Comigo aqui no estúdio, o Monsenhor Valquimar Nogueira, que é vigário-geral da Arquidiocese de Natal, vigário judicial, presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal e também pároco insólito da Catedral Metropolitana. Monsenhor Valquimar, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos sobre esses variados assuntos que também são curiosidades para algumas pessoas que não sabem, que perguntam constantemente, né? Ah, com certeza. E eu digo assim, são assuntos mais burocráticos porque nós vamos conversar sobre o governo arquidiocesano, né? Muita gente, eu acho que até tem dúvidas, né? Como é que é composto um governo arquidiocesano? É só o arcebispo? Tem auxiliares? Quais são as funções? O que é que esses auxiliares fazem? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje no programa Aprendendo com a Igreja com o Monsenhor Valquimar Nogueira. Pois bem, Monsenhor Valquimar, para iniciar, como é que é composto o governo arquidiocesano? Bem, Cacilda, pela própria extensão da diocese e pelo próprio conceito de diocese, uma porção do povo de Deus que é confiada a um pastor que se chama o arcebispo, Dom João Santos Cardoso, no nosso caso, ele não tem condições de governar sozinho, né? Então, o próprio Código de Direito Canônico já prevê que o bispo, em sua diocese, contemple essas figuras que irão ajudá-lo no governo. Quais são essas figuras? As primeiras mais próximas são os vigários gerais. Em algumas dioceses menores podem ser apenas um, e dependendo da necessidade, aqui no caso, 2 vigários gerais, como já ocorreu em outras ocasiões, até mais de 2, né? Depende da necessidade. Então, os vigários gerais são aquelas pessoas mais próximas do bispo, são chamados pelo Código de Direito Canônico ordinários, sem caráter, não descarados, mas sem caráter porque não tem a ordenação episcopal. Eles têm o mesmo poder do bispo, exceto aquelas atribuições que são próprias do bispo, né? Então, eles têm o poder ordinário e executivo para administrar, para conceder licenças e coisas que fazem parte do dia a dia dos despachos do bispo. Às vezes o pessoal pergunta, até no tom de brincadeira eu respondo assim, depois do arcebispo é o vigário geral. Isso. Eu acho que assim... Canonicamente, esta é a resposta correta, né? É por isso que se diz, é um ordinário, está na própria lei, no código. O bispo é um ordinário com caráter, com a ordenação episcopal. O vigário geral é um ordinário sem o caráter da ordem, da ordenação, né? E também os vigários episcopais. Os vigários episcopais têm os mesmos poderes do vigário geral, só que limitados a determinadas regiões ou setores. Como é o nosso caso aqui, por exemplo, nós temos 12 vigários episcopais, entre eles os 2 vigários gerais, é claro, que estão divididos em territórios, nos vicariatos, que o próprio Dom João agora sugere que foram nomeados com novas atribuições e também novos nomes. Por exemplo, Vicariato João Paulo II, Nossa Senhora Apresentação, Santo Ambrósio Francisco Ferro, Santo André de Soveral, São João 23 e São Mateus Moreira. Para cada região desta, que compreende alguns zonais, cada vicariato deste é composto por alguns zonais, há um vigário episcopal responsável. Então ele vai ali gerir, juntamente com os coordenadores de zonais, as atividades pastorais daquela região. E todo esse povo forma o governo arquidiocesano. Todo esse povo forma o governo arquidiocesano. Além desses, há também o Colégio de Consultores, que é um colégio que tem atribuições muito específicas quando a diocese está vacante. Ele vai governar a diocese enquanto o bispo novo não é nomeado, mas em algumas situações, durante o próprio governo do arcebispo titular, ele pode ser consultado e deve ser consultado, né? E além deste, o Conselho Presbiteral, que é um conselho que representa os presbíteros, são escolhidos entre
os membros presbíteros dos zonais para compor, então, este conselho. Nosso conselho atualmente tem 34 membros, né? Existem os membros titulares, os membros que são natos, os membros eleitos e os membros que são escolhidos pelo arcebispo. Então, hoje nós temos no Conselho Presbiteral 34 membros. Este grupo de sacerdotes compõe o governo arquidiocesano. E aí, hoje, assim, especialmente os vigários episcopais, os vigários gerais, são chamados de Monsenhor. Isso gerou perguntas quando o Dom João fez a nomeação, né? Assim, por que Monsenhor? Eu vi até em blog, assim, que o arcebispo tinha dado o título de Monsenhor a um dos vigários, reconhecimento ao trabalho. Eu queria que você falasse também sobre isso, né? Porque esse título de Monsenhor... nós até brincamos, às vezes, com o Monsenhor Lucas, por exemplo. O Monsenhor Lucas tem o título de Monsenhor, um título permanente. Porque existe essa diferença entre os títulos que são concedidos pelo Papa, né? E o Papa, no caso o Papa Francisco agora, disse já que só concede títulos de Monsenhor a sacerdotes que tenham a partir de 65 anos, para evitar justamente essa questão de carreirismo, de busca de títulos, né? Mas existem aqueles monsenhores que são nomeados, aliás, recebem automaticamente este título por causa da função. Aí, então, é a brincadeira, o Monsenhor passageiro, né? Então, por exemplo, eu estou com esse título de Monsenhor enquanto estou vigário geral. Depois, cai naturalmente. Então, são funções que, pela função, o título vem, vamos dizer assim, de tabela, por tabela, né? É um título provisório. Um título provisório, isso mesmo. Agora, já nessa introdução, você já falou um pouco, né, sobre as funções de cada um desses componentes, esses membros do governo arquidiocesano, mas eu queria que a gente aprofundasse mais. Por exemplo, são 2 vigários gerais da arquidiocese, né? O Monsenhor Valquimar e o Monsenhor José Silvio de Brito. E qual é a função de vocês e como é que vocês trabalham? Assim, é uma dupla de vigários gerais, como é que vocês dividem as tarefas? Bom, aqui o Cânon 479 diz assim, ao vigário geral, no direito canônico, para fundamentar bem as pessoas entenderem, porque quem está na função por causa da própria lei, né? Sim. Não é uma criação do bispo, eu vou nomear fulano vigário ou outra pessoa vigário tal. Não, o código pede e ordena que existam essas figuras. Então, ao vigário geral, em virtude do ofício, compete em toda a diocese o poder executivo que pertence por direito ao bispo diocesano, a fim de executar todos os atos administrativos, como disse, excetuados os que o bispo se tiver reservado para si e o que por direito requerem também mandato especial do bispo. Então, aqui o vigário geral é como se fosse uma extensão do poder do bispo, né? E o bispo achou por bem nomear 2 vigários gerais, um para a região metropolitana e um outro para a região do interior. Isso, eu região metropolitana e o padre Silvio para o interior. O que não quer dizer que nós possamos trabalhar em qualquer situação que ocorra. Aqui na Cúria, por exemplo, nós damos expedientes. Sempre a Cúria está com um dos vigários gerais, terças e quintas o padre Silvio e quartas e sextas eu. Nos outros dias que eu não estou na Cúria, por exemplo, estarei no tribunal atendendo e tomando as providências daquele local, daquela instituição, né? Então essa é a função do vigário geral. E aí o colégio de consultores, né? Você também já falou da importância desse colégio, inclusive quando há vacância na diocese, né? Quando o bispo é transferido ou fica emérito. Muito bem. Esse grupo, ele é escolhido do Conselho Presbiteral, né? O bispo escolhe 6 membros ou até 12 membros para compor o colégio de consultores. São escolhas do bispo, né? É um grupo estável, composto para ajudar o bispo em algumas situações específicas, algumas situações relevantes da própria diocese, o que ele também tem apoio dos vigários episcopais e também do Conselho Presbiteral para alguns assuntos pastorais que podemos ver mais lá na frente. Mas o Colégio de Consultores tem uma característica importante. Todos os outros títulos e funções caem quando o bispo, por exemplo, é transferido da diocese. Por exemplo, Caicó. Caicó agora, por exemplo.
Dom Antônio foi nomeado bispo de Petrolina, agora ele é, até a chegada do próximo bispo, aliás, até a sua saída, administrador diocesano. Quando ele for tomar posse no dia 29 de junho, em Petrolina, naturalmente o Conselho Presbiteral, aliás, o Colégio de Consultores, que já existe lá, vai se reunir para eleger um administrador. Provavelmente um deles. Um dos membros ou dos membros do clero também, né? Para escolher aquele que vai ficar durante a vacância da Sé até a chegada do novo bispo. Então, esse conselho, nesse período, no caso aqui de Caicó, tem uma atuação importante de governar a diocese até a chegada do outro bispo, se preparar. Então, é um grupo estável, que tem um mandato de 5 anos, ele é retirado do Conselho Presbiteral, independente que ele saia do Conselho Presbiteral, ele permanece com o mandato até terminar os 5 anos. No Colégio de Consultores, desculpe. E vai então atuar principalmente e de forma mais explícita nessa época da vacância da Sé. E aí, completado esses 5 anos, se o bispo desejar, ele permanece? Pode reeleger, tem que fazer uma nova eleição de um novo conselho, ou então escolher novos membros. Então é eleito? Eu achava que era uma escolha própria do bispo. Não, eu digo eleição no sentido de escolhido pelo bispo, né? Entendi. O bispo vai, então, recompor o Colégio de Consultores. Aqui no nosso caso, nós temos 7 membros do Conselho do Colégio de Consultores, mas o bispo deseja aumentar este número para até o número que ele acha conveniente, que chega até 12. Então, ele está pensando quantos novos membros serão ainda colocados no conselho, né, no colégio. E o que é que difere, né? Quais são as diferenças entre o Colégio de Consultores e o Conselho Presbiteral? Bom, o Conselho... o Conselho Episcopal, desculpa. O Conselho Episcopal. Como disse, assim, o Conselho Episcopal, é composto pelos vigários episcopais. No caso aqui, são 6, né? Os territoriais. Os territoriais. E temos os dois vigários gerais e aí lá além os vigários episcopais setoriais. E aqui até eu anotei aqui quais são os que nós temos. Temos o vigário episcopal para a administração, temos o vigário episcopal para as instituições sociais e os serviços de caridade, o vigário episcopal para a vida religiosa, para os institutos de vida consagrada e vida apostólica, movimentos eclesiais e novas comunidades, e o vigário episcopal para o clero. São vigários episcopais setoriais. E os da região são outros, de regiões como são os vicariatos, que compostos por vários zonais. Então, esses membros têm uma proximidade maior com o bispo, né, para tomar decisões. Algumas discussões que o bispo quer levar ao Conselho Presbiteral passa antes pelo Conselho Episcopal, pelo Conselho Episcopal. E depois, então, leva para se estender numa discussão mais ampla com os representantes do clero que estão lá no Conselho Presbiteral. O Conselho Presbiteral tem uma atuação muito mais pastoral, né? Para discutir assuntos relativos às paróquias, pode ser também assuntos de transferências, situações específicas de alguns lugares da própria diocese, mas também pode ser consultado para qualquer assunto que o bispo queira, né? Então, são colégios e conselhos que fazem parte do governo do bispo para que ele possa ser aconselhado, possa ouvir opiniões diferentes e possa tomar uma decisão. Sempre a última decisão é a do bispo. O colégio é de consultores e o conselho também é um conselho presbiteral, para aconselhar. Não é quem determina, mas o bispo, se tiver assim, uma prudência, dependendo da situação da consulta, ele vai ouvir, claro, que os membros e tomar a decisão adequada, né? Muito bem. Realmente é uma... Como é que a gente diz assim, né? Tem que ser tipo uma máquina mesmo, né? É uma estrutura que de fato funciona. Sempre, mensalmente, há as reuniões do Conselho Presbiteral e as reuniões do Conselho dos Vigários Episcopais, né? Então, são reuniões frequentes e quando há uma necessidade, o bispo convoca extraordinariamente para discutir assuntos. Então, o bispo não está só. Embora ele tenha o poder executivo, judiciário e legislativo, mas para cada uma dessas funções, ele tem os seus auxiliares, né? E você, dentre esses vigários, você termina acumulando 2 funções, né? De vigário geral e vigário judicial. Isso. Pode ser uma pessoa diferente, né? É importante ou interessante que seja uma pessoa formada em direito canônico,
Nós estamos tentando e já conversamos com Dom João para que outras pessoas, outros sacerdotes sejam formados em direito canônico, para também essas funções serem assumidas por outras pessoas em algumas ocasiões ou no futuro. É importante que cada sacerdote exerça a sua função. Então, por exemplo, o poder judiciário do bispo é exercido vicariamente pelo vigário judicial, né? O bispo pode tomar para si alguma decisão judiciária, mas delega ao vigário judicial algumas providências nesse sentido, que podem ser casos relacionados a padres ou outras situações da própria diocese, né? Por isso que em cada diocese tem o que nós chamamos Câmara de Instrução Processual. Natal tem uma, Caicó tem outra e Mossoró tem outra. As 3 dioceses formando a província, cada uma tem a sua Câmara e, por sua vez, também o seu vigário judicial. Muito bem, então a gente vai para o primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja e retorna já conversando mais sobre o funcionamento do governo arquidiocesano, especialmente aqui na nossa Arquidiocese Natal. Rapidinho, fica aí na sintonia do bem e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo 2 de junho. Hoje, conversando sobre o funcionamento do governo arquidiocesano, especialmente aqui na nossa Arquidiocese Natal. E comigo aqui no estúdio, o Monsenhor Valquimar Nogueira, que é vigário-geral, vigário judicial, presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal e pároco insólido da Catedral Metropolitana. Termos que a gente vai conhecer daqui a pouco, né? Pedir para ele falar um pouco, explicar também sobre essa nova função que ele está exercendo aqui em nossa Arquidiocese. Monsenhor Valquimar, você já falou um pouco sobre os vicariatos territoriais. Até pouco tempo nós tínhamos 3 vicariatos, né? Era o urbano, que contemplava Natal e Grande Natal, o norte, que pegava ali região salineira, né? Litoral norte, a Sertão Central, a região do Vale do Açu, e o Vicariato Sul, que pegava outra parte, né? Dali de Santa Cruz, São Tomé, até chegar ao Litoral Sul. E agora, mais recente, Dom João criou mais 3 vicariatos. Né? Cada vicariato desse foi dividido em 2. Por quê, né? Porque a criação de mais esses 3 vicariatos. E justamente no início da nossa conversa eu falei, a extensão da nossa arquidiocese é muito grande. Você tem aí números? No momento aqui não tenho, mas... Eu sou horrível de números, já ouvi. Você pode ter aqui a ideia de que uma das paróquias mais distantes fica a 200 e tantos quilômetros daqui. Então, basta você olhar no mapa a divisão das 3 dioceses, Natal é metade do estado. Exato. Né? Então temos ali as 2 metades do mapa do Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró, e lá embaixo no meio a diocese de Caicó. Então, o pensamento de Dom João, como também é o pensamento do próprio Papa, é de que quanto menor, melhor, para pastorear. Não adianta o bispo, seja onde for, ficar com a pretensão de que eu sou o bispo de uma diocese que tem um território imenso, mas não dará uma assistência adequada, nem pastoralmente, nem administrativamente. Ficará uma atividade sempre faltando alguma coisa em algum lugar, ou essa proximidade que é própria do pastor. Então, por uma própria necessidade de ação pastoral mais próxima e de até a chegada do bispo, mesmo que não seja pessoalmente, mas através do vigário episcopal, lá naquela localidade que está distante, houve a necessidade de se dividir, como disse, para que fique menor o espaço territorial e aquele vigário possa trabalhar e ser uma presença também, até em nome do bispo, naquela localidade. Então, como disse aqui, no início, por exemplo, o vicariato João Paulo II tem os zonais 5 e 6. O Nossa Senhora da Apresentação, zonais 1, 2, 3, 4 e Só para as pessoas 5. Que estão ouvindo a gente entenderem, porque poucas pessoas sabem o que são os zonais, onde é que esses zonais estão situados. É bom até a gente falar um pouco da região. Por exemplo, o primeiro vicariato aí que pega o 5º e o 6º zonal é o São João o João Paulo II. Quer dizer, o próprio nome já está, zonais. São zonas
territoriais destacadas em um determinado território, que se chama vicariato. Então, dentro do vicariato, algumas porções de territórios são chamadas de zonais. Cada pequeno zonal desse tem um padre responsável chamado coordenador de zonal, mas o conjunto forma vicariato. Aí, por exemplo, o São João Paulo II, que é o 5º ou 6º zonal, pega ali a região de meio que Vale do Açu, né? Isso. E Macau, aquela região ali, né? Isso. O Monsenhor Jailton é o vigário episcopal. Então, lembrando aqui, nós temos os vigários episcopais, Monsenhor Ayrton, Monsenhor Aldo, Monsenhor Charles Dixon, Monsenhor Jailton, Monsenhor Josino e Monsenhor Ramos. São os vigários episcopais territoriais. E os vigários episcopais setoriais, Monsenhor Valdir, que é o da administração, Monsenhor Robério, que é do serviço social, Monsenhor Roberlan é o do clero, e o Monsenhor Maurício dos religiosos, institutos de vida e comunidades também, de vida consagrada. Aí, voltando aos vicariatos, até para as pessoas que estão ouvindo a gente saberem, né? Quais são esses vicariatos? Muito bem. Vicariato Episcopal João Paulo II, Vicariato Nossa Senhora da Apresentação. Que pega aqui a região do centro e Zona Sul de Natal, não é isso? São 5 zonais, isso. Vicariato Santo Ambrósio Francisco Ferro, são os zonais 11, 12 e 16. Zona Norte de Natal. Isso. Não é isso? Que é o Monsenhor Aldo. Monsenhor Aldo. Vigário Episcopal Santo André de Soveral, composto pelos zonais 8º, 13 e 18. Agreste e Sul, Litoral Sul. É boa de geografia. Vigário Episcopal São João 23, composto pelos zonais 7º, 14 e 17. É o Litoral Norte também. E o Vicariato Episcopal São Mateus Moreira, zonais 9 e 10. Então, a região Trairi e Potengi. Então você vê que a diocese ela está dividida em espaços geográficos que vão possibilitar um trabalho mais próximo daquele vigário episcopal naquela região e do vigário episcopal com o zonal, né? Também nesses lugares há reuniões frequentes para se discutir os assuntos daquela região, que por sua vez são trazidos para as reuniões maiores do Conselho Episcopal ou então do Conselho Presbiteral, para auxiliar o bispo nas decisões que devem ser tomadas. Então, é um trabalho que de fato funciona. Toda essa estrutura que não é de agora, isso já vem de muitos e muitos anos na vida da igreja. O próprio Código de Direito Canônico já traz toda essa estrutura para ser montada na diocese. Então, é uma tradição que já vem de longa data, não é nada de novo. Apenas o que se faz é trazer uma nova roupagem para a estrutura que se tem e adequar a realidade que hoje é mais exigente, principalmente no âmbito pastoral. E a necessidade de estar próximo das pessoas é que faz com que se amplie o número desses vicariatos e desses zonais. Realmente é uma extensão muito grande, né? A Arquidiocese de Natal são 88 municípios, formada por 88 municípios. Humanamente impossível um arcebispo sozinho dar conta de um território deste tamanho, ainda com outras demandas. São 195 paróquias, 4 áreas pastorais e algumas outras que são administradas sem ser paróquias, né? Então, só pelos 195 paróquias, né? Então, um número bastante grande, né? Entendeu? Sim. E por falar nisso, né? Continuando aqui falando dessa extensão toda, nesses últimos dias, quando se publicou a notícia da criação, da formação, né, de uma comissão para estudar a possível criação de 2 dioceses, muito se tem falado sobre isso. E aí vamos falar também aqui no programa Aprendendo com a Igreja, né? Queria que você falasse um pouco também sobre isso, Monsenhor Valquimar. Por que a ideia de Dom João de ver a possibilidade de criar 2 dioceses? E como é que vai se dar esse processo também, né? Justamente. Você vê, eu disse há pouco, você olhando para o mapa do Rio Grande do Norte, já vê o tamanho da diocese. Quem vem aqui à Cúria vê aquele mapa grande com a divisão da diocese e os vicariatos, os zonais, etc. Já vê como é distante um determinado território para que o bispo chegue até lá com uma certa frequência, né? Porque senão
vai passar talvez 1 ou 2 anos para o bispo voltar para tal lugar, né? Verdade. Então, assim, é uma das coisas que o arcebispo coloca na sua carta pastoral, que quem não leu pode ler, está direcionando o seu governo, e nessa carta pastoral, além de outras coisas, ele fala da necessidade, o que é um desejo da própria diocese, dos padres, e é uma realidade que já vem de longa data, de se criar nova diocese. Há um projeto que ainda é do tempo de Monsenhor Assis, de se criar 3 dioceses. Naquela época se pensava em Macau, João Câmara e Santa Cruz. Então passou-se todo esse tempo e agora, ainda mais as necessidades pastorais exigentes, o bispo vê como uma necessidade urgente de se dividir a diocese. Então ele pensa em colocar isso em estudo. Não se trata de mexer em nenhuma das outras 2 dioceses do estado, nem em Mossoró, nem em Caicó, mas dentro do próprio território da Arquidiocese de Natal, buscar 1 ou 2 localidades que possam ser a sede de 2 novas dioceses. Então, por isso que ele vai instalar no dia 8 de junho, lá em Santa Cruz, numa celebração eucarística, às 10 horas da manhã, a comissão que vai começar o estudo dessas possibilidades ou viabilidades de municípios que possam ser a sede das novas dioceses. Não quer dizer que as 2 sejam criadas, mas 2 estudos serão preparados para se averiguar a possibilidade de que uma delas, pelo menos, seja a sede de uma diocese. Tem previsão, assim, de tempo que vocês vão levar? Vou dizendo vocês, porque eu sei Sim. que você faz parte da comissão, né? Uhum. Bom, o bispo, no decreto que nomeia a comissão, dá um prazo de 6 meses para que o estudo esteja terminado, né? Então vai se ver aspectos pastorais, administrativos, socioeconômicos, populacional, territorial, dentre outros, que possam mostrar a viabilidade de que aquela região pode se tornar uma diocese. E principalmente a sede que tenha as condições necessárias para suportar também os encargos, vamos dizer, burocráticos e administrativos que terá uma sede de diocese, né? Uhum. Então, E certamente facilidade de acesso, e facilidade de acesso, proximidade também. Então, se a diocese é dividida, já nasce grande, né? Quando esses 2 estudos que se propõem esse novo decreto, mostram que as 2 novas dioceses já nascem grandes e que o espaço ainda para se criar outras ainda fica, né? Então, por aí nós vemos que o nosso território diocesano é muito grande e, como você falou aí, é humanamente impossível para um bispo assistir de forma adequada, não só pastoralmente, mas também espiritualmente, toda essa comunidade. Por isso a necessidade. Aí, terminado o estudo, né? O decreto aí diz um prazo de 6 meses. Terminado o estudo, o que é que acontece? Então, esse estudo é feito inclusive com o apoio de algumas instituições civis que podem nos ajudar a pensar estatísticas, números e tudo mais, e conseguir também o apoio da população, né? É muito importante. Então, o apoio dos bispos do regional para que eles incentivem a criação, e depois é enviado para a Anunciatura. A Anunciatura, que é um órgão que representa a Santa Sé no Brasil, e a partir dali ela encaminha para Roma para que o estudo seja avaliado lá na Santa Sé e, se aprovado, o Papa então publica a bula Mas não é um processo assim tão rápido, né? Com certeza. A gente pensa que pelo menos, acho que uns 2 ou 3 anos para que isso possa acontecer. Eu estou colocando por baixo. Porque é bom você falar isso, porque eu vejo quando se publicou, então, nesses dias, a gente vê comentários nas redes sociais da Arquidiocese, como as pessoas falam com a gente pessoalmente, e parece até que é algo que vai ser assim no próximo mês. Não é bem assim. Gostaríamos que fosse, né? E eu sempre digo às pessoas, minha gente, não é assim. Isso é um processo que leva tempo. Justamente, é um processo que leva tempo e que precisa ser bastante seguro e que tenha as estruturas necessárias para que se possa atender todo o trabalho que vai ser feito lá. Não adianta se criar uma realidade nova se depois que ela for criada não seja capaz de atender às necessidades, principalmente pastorais e espirituais do povo de Deus, né? Então o estudo é um estudo, não é que seja lento, mas cuidadoso, com pessoas capacitadas. Essa equipe que foi colocada no decreto não é a equipe que vai estudar sozinha, ela vai abraçar junto com outras pessoas que serão buscadas
para apoiar esse estudo e que seja um estudo realmente fundamentado, né, profundo, e que mostre para o Papa e os organismos da Santa Sé que aquela localidade tem viabilidade para ser uma nova diocese. Não basta somente o desejo é importante, e nem também que seja logo, mas que seja algo não muito distante, mas que seja realmente bem fundamentado, né, para que o que seja feito seja de forma definitiva. Então, quem está aí apressado, né, achando que a gente vai ter nova diocese já assim no próximo mês, paciência, né? Tenha paciência. E é sempre bom deixar claro que, assim, criar uma diocese, a diocese está sendo pensada, as dioceses, não mexendo em outros territórios de outras dioceses. Mossoró e Caicó não entram nesse estudo. É o arcebispo de Natal que está propondo dentro do seu território a criação de novos territórios para serem dioceses para facilitar o trabalho. Né? Depois, se em alguma outra ocasião, algum outro bispo desejar que o seu território possa também compartilhar uma outra ideia de diocese, aí é um projeto a ser estudado, mas nós deixamos bem claro que nesse estudo que está sendo colocado agora em evidência, não está se levando em conta nem a diocese de Mossoró, nem a diocese de Caicó, que tem autonomia plena nos seus territórios, né? É apenas dentro do território da Arquidiocese de Natal. Muito bem. Então a gente já fecha aqui esse segundo bloco, vai para um rápido intervalo e retorna rapidinho, já com o último bloco, nessa conversa hoje, assim, explicando como é que funciona o governo arquidiocesano e fechando agora o segundo bloco, falando da possibilidade da criação de 2 novas dioceses desmembradas da nossa Arquidiocese Natal. Então fica aí. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no terceiro e último bloco do programa. Hoje eu brinquei lá no início do programa dizendo que hoje a gente tinha conversado de assuntos mais burocráticos, que tem semana que a gente traz assuntos litúrgicos, tem semana que é assuntos mais pastorais, assuntos mais da parte da história da igreja, e hoje é um assunto mais burocrático da nossa igreja, da nossa Arquidiocese Natal. E a gente trouxe o Monsenhor Valquimar Nogueira, que inclusive é mestre em Direito Canônico também, né? Foi reitor do Seminário de São Pedro já por 2 vezes, terminou a segunda etapa de 7 anos, mês 7 passado. Anos, foi, dia 30 de abril. Dia 30 de abril. 7 anos e quantos dias? 7 anos, quase 8, 7 anos e 6 meses, parece. 7 anos e 6 meses, né? Foi reitor. O retorno. O retorno, exatamente. Lá atrás, na época que Dom Heitor era o arcebispo. 98. Foi reitor por 7 anos. Por 7 anos. Depois foi para o Rio de Janeiro. Passei 7 anos lá. E depois mais 7 anos. Comecei agora 7 anos aqui. A conta é sempre 7. Passou agora dessa vez. Mas, Cacilda, eu queria só fazer uma correção aqui. O desejo de a gente ampliar esse atendimento faz com que os números possam também ser alterados. As paróquias são 118 paróquias, não 195 como nós mencionamos, como eu mencionei no início. É só para corrigir. 118 paróquias. São muitas paróquias. São né? muitas paróquias, com certeza. Eu não sei, assim, tipo, Arquidiocese de Olinda e Recife, João Pessoa, Maceió, mas eu tenho a impressão que aqui é que tem mais, não sei se é Recife, né? Eu não sei precisar. Mas pelo menos são muitas paróquias. Já pensou? E muitas comunidades aí que têm condições depois de se tornarem paróquias. Então, assim, esse desejo poderá ser mais... poderá ser atendido quando esse novo território de diocese for criado. Então, fica o trabalho mais próximo, as necessidades vão sendo mais visíveis e assim, eu creio que Deus vai abençoar para que esses 2 territórios sejam estudados e avaliados com bons olhos pelo Papa. Eu lembro que quando a gente soube da notícia da nomeação de Dom João Cardoso para Natal, que até então era bispo da Diocese do Bom Jesus de Alapa, na Bahia, eu fui olhar no site da Diocese do Bom Jesus e lá tinha 18 paróquias. Pois né? Meu Deus, Natal, ele vai vir para a Arquidiocese com 100 paróquias a mais. Até o vicariato da cidade é maior do que a diocese dele, né? A antiga diocese dele, né? É verdade. Então, cada vicariato aqui é do tamanho de uma diocese de alguns lugares do Brasil, né? E de outros lugares do mundo. Exato. E aí, você foi nomeado também recente. Inclusive, a apresentação foi agora na festa de Pentecostes, né, no domingo, dia 19 de maio. Pároco Insólidum, da Catedral Metropolitana. A pronúncia é isso mesmo? É, Insólidum. Insólidum. O que é isso? É algo interessante que Dom João, algo muito interessante com Dom João é que ele vai procurar
não artifícios, mas algo interessante no próprio Código de Direito Canônico que aqui nunca foi utilizado, mas que é comum na história da Igreja, o que está no cânon 517, né? É a figura de mais de um pároco em uma ou outras comunidades. Aqui no caso, a paróquia da Catedral, nós sabemos que o padre Monsenhor Valdir foi nomeado reitor do Pio Brasileiro, Colégio Pio Brasileiro em Roma, e vai para Roma em agosto. E Dom João já me nomeia pároco para justamente participar desse processo de transição e depois assumir a função definitivamente. Mas a própria palavra diz que é insólido um trabalho solidariamente com outro pároco, né? Não é um trabalho individualizado nem isolado. O código diz que pode haver um ou mais párocos para uma ou mais paróquias. Então aqui no caso somente a paróquia da Catedral, mas poderia ser em 3 ou 4 paróquias com a direção de um ou mais párocos, sendo que deste grupo de párocos, um é o que coordena a atividade administrativa e os outros colaboram com esse que é moderador nas atividades todas. Então é uma figura nova que o bispo vai buscar do Código de Direito Canônico e traz para uma nova realidade na diocese, que pode se tornar comum em algumas outras ocasiões, né? Quando o Monsenhor Valdir for realmente embora para Roma, né, for morar em Roma no mês de agosto, então acontecerá a posse, né? Eu deixarei de ser insólidum e serei o pároco titular. Então haverá aquele rito da posse, o juramento de fidelidade, as promessas sacerdotais que são renovadas naquela ocasião, né? A profissão de fé, todo aquele rito que a própria igreja já propõe para a posse de um pároco, né? Pois bem, e aí, assim, nessas suas tantas atribuições, você também é vigário judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso também já agora nesse último bloco. O que é o vigário judicial e qual a relação, qual é a função do vigário judicial no Tribunal Eclesiástico? Bem, como eu disse, o bispo no Código tem o poder legislativo, judiciário e executivo. No poder executivo, por exemplo, ele tem os vigários gerais que podem fazer o seu trabalho. O poder judiciário, ele pode exercer por intermédio do vigário judicial. Então, toda diocese tem que ter o seu vigário judicial. Natal tem o seu vigário judicial, que no caso sou eu. Mossoró tem o seu vigário judicial. Caicó tem o seu vigário judicial. Esses vigários judiciais vão ali com o bispo resolver as situações do dia a dia que necessitem de ações demandadas pela própria diocese e que estão no Código de Direito Canônico. Por isso é importante, interessante, seria bom que quem exerce a função de vigário judicial tivesse uma formação em Direito Canônico também. O que não quer dizer que possa acontecer em algumas situações que ele não seja formado em Direito Canônico, mas que tenha uma experiência nessa área e pode pedir auxílio a outras pessoas, isso não é nada de incomum. Então, e eles vão também trabalhar nessas câmaras eclesiásticas que vão receber as causas de nulidade matrimonial, por exemplo, para instruí-las e depois serem enviadas para o tribunal. Então aqui entro na questão do tribunal. O nosso tribunal aqui é um tribunal interdiocesano. Ele foi criado em 2016, juntamente para atender as 3 dioceses da província, que é composta pela diocese de Natal, Mossoró e Caicó. Então, por isso que é interdiocesano. Todas as causas que existam nessas 3 dioceses, o bispo de lá ou pode atribuir para si a resolução dos casos ou encaminhar para o tribunal interdiocesano, como é o caso dos processos de nulidade matrimonial. Começam na Câmara, as pessoas chegam direto na Câmara Eclesiástica da sua diocese, vão ser orientados, o processo é instruído, as testemunhas são escutadas e depois o processo vem para o Tribunal Eclesiástico e no tribunal ele é julgado, procedente ou não procedente. Se não é procedente, a pessoa pode ter utilizado o recurso e pedir a revisão da sentença. Né? Então, o auxiliado aqui no tribunal composto por alguns membros que também pertencem às dioceses de Mossoró e de Caicó. Né? Em Caicó nós temos o padre Carlos Henrique
E em Mossoró nós temos o padre Heriberto, que são formados em Direito Canônico e fazem parte do quadro de juízes aqui do nosso tribunal, que também tem como juízes eu, o padre Josivaldo e, temporariamente, com uma licença da Santa Sé, como juiz adjunto, o diácono Francisco Teixeira, né? E hoje, assim, no Tribunal Eclesiástico, a maior demanda são os processos de nulidade de casamento. Né? Eu esqueci de falar do defensor do vínculo, que também faz parte do processo. E o promotor de justiça, né? Uhum. Isso, a maioria dos casos são de processo de nulidade. Mas o nosso tribunal, ele está autorizado a julgar qualquer causa que chegue nele. Pode ser de sacerdotes, de leigos, matrimoniais. Então, se o bispo decidir que algum caso deve ir a um processo, então ele pode encarregar ao tribunal essa incumbência. E no caso aqui, esse tribunal atende às 3 dioceses. Por exemplo, nós podemos citar aqui que no ano passado, apenas no ano passado, ingressaram no tribunal 75 processos de nulidade matrimonial, sem contar 75. Os que já estão em curso, né? Uhum. Então, é um trabalho muito importante, um trabalho que as pessoas podem imaginar que seja simplesmente um trabalho burocrático, mas é um trabalho pastoral, porque são histórias de casais, né, que precisam de uma atenção. E também o Papa diminuiu esse tempo de julgamento. Por exemplo, antigamente o processo que era julgado aqui precisava de uma confirmação no outro tribunal. Hoje não, a sentença que for dada aqui ela já é definitiva. Isso é muito importante porque diminui o prazo de estudo desse processo. Embora ainda seja um prazo que razoavelmente se demora, né? Mas é o que se pode fazer, mas com celeridade nós temos dado atenção aos processos que chegam ao nosso tribunal para que se possam atender devidamente às necessidades desses casais que querem até mesmo já ter novas núpcias, né? E como é que as pessoas, os leigos, né, podem ter acesso ao tribunal? Bom, você pode ou ver o site tribunaleclesiásticonatal.org ou então vir aqui na própria cúria, aliás, no subsolo da catedral e procurar onde fica o tribunal e a recepção vai informar, você se dirige lá e recebe todas as informações. Ou na Câmara Eclesiástica da Diocese de Caicó e de Mossoró, se os casos forem de lá, né? Então, essas informações são muito claras, quando as pessoas chegam, são orientadas como deve ser feito, escrevem um pouco a sua história e a partir dali o processo iniciará a sua instrução. É sempre importante que alguém que vai, por exemplo, iniciar um processo, conte de fato com muita fidelidade a sua história e as testemunhas que forem indicadas sejam testemunhas que de fato conheçam a história, porque na hora de uma instrução processual, quando um testemunho vai ser escutado, aí diz eu não sei, talvez sim, eu acho, não terá elementos suficientes para que o processo até pudesse ser julgado favoravelmente. Há uma norma jurídica que diz assim, o que não está nos autos não existe. Então, se está ali realmente bem respondida aquela pergunta, a testemunha foi realmente fiel naqueles questionamentos, isso ajudará muito a que o processo tenha uma solução importante para a causa, né? Senão, certamente poderá ser um processo que não vai ser declarado nulo, que não quer dizer que não seja, né? Mas é importante que as testemunhas, eu enfatizo isso porque é fundamental que as testemunhas que forem indicadas em qualquer processo de nulidade sejam testemunhas que conheçam a vida daquele casal. Muito bem, o nosso tempo já chegando aqui ao final. Muito obrigada, né? Eu que agradeço. Esse programa tão rico hoje, né? De assuntos que muitas vezes nós temos curiosidade até de entender o funcionamento de toda essa máquina. E que a gente procura responder rapidamente aqui, né? Com certeza, né? Tem muita coisa para dizer sobre cada um. É verdade. Então, muito obrigada. E você também que acompanhou a gente desde as 10 horas, obrigada pela audiência. Domingo que vem a gente se encontra mais uma vez às 10 da manhã com o programa Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo e boa semana para você. A gente volta